Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Instant Audiobooks. Agora você poderá usufruir da primeira parte da obra, Um Mistério no Caribe, de Agatha Christie. Mas antes da gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agora, se você já se inscreveu, eu peço licença para te convidar a apoiar este projeto, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro ou enviando qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo para você aí no vídeo. Dito isso, fique agora com a primeira parte da obra. Ao meu velho amigo John Cruikshank Rose, pelas memórias felizes de minha visita às Índias Ocidentais. Capítulo 1. O Major Palgrave conta uma história. E veja todas essas histórias sobre o Quênia, dizia o Major Palgrave. Um bando de tagarelas que não sabem do que se trata. Agora eu que passei 14 anos da minha vida lá, alguns dos melhores anos de minha vida. A idosa Miss Marple balançou a cabeça, um gesto delicado de polidez, enquanto o Major Palgrave continuava desfiando as recordações um tanto insípidas de sua vida inteira. Miss Marple tranquilamente seguia o próprio fio de seus pensamentos. Era uma rotina com a qual ela já estava habituada. O local, sim, variava. Antigamente era quase sempre a Índia. Majores, coronéis, generais e uma série familiar de palavras. Simla, carregadores, tigres, Chota, Hasri, Tiffin, Kitty Maggars ou algo assim, e muitas outras. Com o Major Palgrave, os termos eram ligeiramente diferentes. Safari, Kikuyu, elefantes, Swahili. Só que os exemplos eram essencialmente os mesmos. Um homem já velho que necessitava de um auditório para que pudesse reviver os dias em que tinha sido feliz. Dias em que suas costas eram retas, o seu olhar aguçado e os seus ouvidos sensíveis. A idade havia transformado alguns desses soldados em velhos bonitos. Outros se tornaram lamentavelmente feios. E o Major Palgrave, com a cara muito vermelha, um olho de vidro e a aparência geral de um sapo empalhado, pertencia a esta última categoria. Miss Marple concedia a todos eles a mesma generosa caridade. Sentava-se muito atenta, inclinando a cabeça de tempos em tempos, como se concordasse gentilmente, pensando os seus próprios pensamentos e aproveitando o que houvesse para aproveitar. Neste caso, o azul profundo dos mares do Caribe. O querido Raymond foi tão gentil, estava pensando ela com gratidão. Realmente havia sido tanta bondade. Por que será que ele teria tanta consideração por sua velha tia? Ela mesma não sabia. Consciência, talvez? Sentimentos de família? Ou possivelmente porque gostava realmente dela. Achou que, acima de tudo, ele gostava mesmo dela. Sempre havia demonstrado isso, e de uma maneira irritante e insolente. Sempre tentando modernizá-la, mandando livros para ler. Livros modernos. Tão difíceis. Todos sobre pessoas desagradáveis que faziam coisas estranhas, aparentemente sem gostar do que estavam fazendo. Sexo, como a palavra em si não podia ser pronunciada nos dias da juventude de Miss Marple. Mas existia, e muito mais apreciado do que hoje em dia. Pelo menos era o que parecia. Apesar de estar rotulado como pecado, ela não podia deixar de imaginar que isto era preferível a ser o que era hoje. Uma espécie de obrigação. O seu olhar vagueou por um instante sobre o livro que estava em seu colo, aberto na página 23, que foi até onde ela havia conseguido chegar. E, ao que parece, era até onde ela achou que valia a pena chegar. Você quer dizer que nunca teve nenhuma experiência sexual?
Perguntou incrédulo o rapaz. Aos 19? Mas é preciso ter, é vital? É, eu sei, murmurou ela. Eu sei. Ele a olhou. A camisa de malha manchada, os pés descalços, as unhas dos pés sujos, o cheiro de manteiga rança. Ele se pôs a pensar por que a achava tão loucamente atraente. E Miss Marple ficou pensando também. Ai, realmente. Exigia-se uma experiência sexual exatamente como se obrigava a tomar um fortificante. Pobres dos jovens de hoje. Minha querida tia Jane, por que a senhora precisa enterrar a cabeça na areia como uma avestruz satisfeita, sempre presa a essa sua idílica vida rural? A vida verdadeira é isso que interessa. E foi desta forma que Raymond venceu. E sua tia Jane se sentiu encabulada e disse sim. E ficou com medo de estar mesmo muito fora de moda. Se bem que a vida rural estivesse longe de ser idílica. Pessoas como Raymond eram tão ignorantes. Ao longo dos seus deveres junto à paróquia da cidadezinha, Jane Marple havia adquirido um amplo conhecimento sobre os fatos da vida rural. Mas ela não sentia necessidade de falar sobre ela, e menos ainda de escrever a respeito. Mas a conhecia muito bem. Muito sexo, natural e anormal, estupros, incestos, perversões de todas as formas. E algumas destas, na verdade, nem os espertinhos de Oxford, que escrevem livros, pareciam jamais ter ouvido falar. Jane Marple voltou outra vez ao Caribe e retomou o fio da narrativa do Major Palgrave. Uma experiência muito rara, Disse ela para animá-lo. muito interessante. E eu poderia lhe contar diversas outras. Algumas coisas, é claro, não servem para os ouvidos de uma senhora. Com a técnica de uma longa prática, Miss Marple abaixou os olhos, batendo levemente as pestanas. O Major Palgrave continuou sua mirabolante versão sobre os costumes tribais, enquanto Miss Marple continuava seus pensamentos sobre o seu querido sobrinho. Raymond West era um novelista de sucesso que ganhava bastante bem e, consciente e bondosamente, fazia o que estava ao seu alcance para alegrar a vida de sua velha tia. No inverno anterior, ela teve uma forte pneumonia e a opinião médica aconselhava o calor do sol. Então, galantemente, Raymond lhe sugeriu uma viagem às Índias Ocidentais, mas ela pôs dificuldades. As despesas, a distância, as complicações da viagem, o abandono de sua casa em St. Mary Mead. Mas Raymond havia cuidado de tudo. Inclusive um amigo que estava escrevendo um livro andava procurando um lugar tranquilo no campo. Ele vai tomar conta da casa muito bem, ele adora cuidar de casas. É meio gay, quer dizer. Ele fez uma pausa levemente encabulado. Mesmo a velha tia Jane já deve ter ouvido falar de pessoas gays. Continuou a traçar os próximos planos. Viajar não era nada demais hoje em dia. Ela iria de avião e uma outra amiga, Diana Horrocks, que estava de partida para Trinidad, levaria a tia Jane até lá. E em Santo Honório ela ficaria hospedada no Hotel da Palmeira Dourada, que era dirigido pelos Sandersons, o casal mais simpático do mundo. E eles cuidariam muito bem dela. Então ele ia escrever para eles imediatamente. Acontece que os Sandersons já tinham voltado para a Inglaterra. Mas seus sucessores, os Kendalls, tinham sido igualmente gentis e amigáveis e garantiram a Raymond que ele não precisava se preocupar com a tia. E para um caso de emergência, tinha um médico muito bom na ilha. E eles mesmos ficariam de olho nela e em seu conforto. E cumpriram com a palavra. Molly Kendall era uma loura de ar inocente, de pouco mais de 20 anos, sempre aparentando bom humor. Acolheu a idosa senhora com muita gentileza e fez de tudo para que ela se sentisse em casa. Tim Kendall, o seu marido, era magro, moreno, com uns 30 anos de idade, e também havia se mostrado a cortesia em pessoa. E assim, lá estava ela, pensou Jane Marple,
longe dos rigores do clima inglês, com um bangalô lindo à sua disposição e sorridentes funcionárias nativas para servi-la. Tim Kendall sempre a esperava na sala de jantar com uma piada sobre a comida do dia. Havia também um caminho amigável entre o bangalô e a praia, onde ficava sentada numa confortável cadeira de palha assistindo ao banho de mar. Havia mesmo alguns hóspedes idosos que lhe faziam companhia. O velho Sr. Raphael, o Dr. Graham, o padre Prescott e a irmã, e no momento, o Major Palgrave. O que mais poderia desejar uma senhora de idade? Para o seu grande pesar, Jane Marple se sentia mesmo culpada em admitir isso, mas ela não estava satisfeita como deveria. Um lugar encantador e tépico, sim, e tão benéfico para o seu reumatismo. Um cenário tão lindo, só que talvez um pouquinho monótono. Tantas palmeiras, tudo a mesma coisa todos os dias. Não acontecia nada. Não era como em St. Mary Mead, onde sempre acontecia alguma coisa. Seu sobrinho uma vez tinha comparado a vida em St. Mary Mead com um poço de água estagnada. E ela, indignada, demonstrou para ele que, se ele pusesse um pouco daquela água sob uma lâmina de microscópio, haveria muita vida a ser examinada. Sim, era verdade que em St. Mary Mead sempre estava acontecendo alguma coisa. Incidentes em cima de incidentes passaram pela cabeça de Miss Marple. O engano com o remédio de tosse da velha senhora Linnet, o estranhíssimo comportamento do jovem Paul Gate quando a mãe de Gregory Wood viera vê-lo. E será que era sua mãe mesmo? A verdadeira razão da briga entre Joy Arden e sua mulher? Tantos problemas humanos tão interessantes e que davam margem a intermináveis horas de agradável bisbilhotice. Se ao menos acontecesse alguma coisa por aqui, onde ela pudesse dar os seus palpites. Com um ligeiro espanto, ela percebeu que o Major Palgrave tinha abandonado o Quênia pelas fronteiras do Noroeste e estava contando as suas experiências de quando ainda era um suboficial. Por infelicidade, ele estava formulando uma pergunta com um grande entusiasmo. E a senhora não concorda comigo? A longa prática tinha feito de Jane Marple uma perita em casos desta espécie. Eu creio que não possuo a experiência suficiente para tais julgamentos. A minha vida foi muito caseira. E é assim que deve ser, minha cara senhora. É assim que deve ser, exclamou galantemente o Major Palgrave. O senhor teve uma vida tão variada, continuou Miss Marple determinada a corrigir a sua pequena desatenção anterior. Não foi má, disse o Major Palgrave complacente. Não foi de todo má. E ele deu uma olhada apreciativa em torno de si. É um lugar adorável este aqui. Sim, muito, disse Miss Marple, que, incapaz de se refrear, continuou. Será que por aqui acontece alguma coisa? O Major Palgrave a encarou. Sim, acontecem muitas coisas. Não sabia? Olhe, eu podia lhe contar. Mas não eram escândalos que Miss Marple gostava de saber. Não tinha graça em se envolver em escândalos hoje em dia. Apenas homens e mulheres trocando diamantes e chamando a atenção para si próprios, ao invés de tentarem decentemente abafá-los e se envergonharem de suas próprias ações. Mas houve mesmo um crime há uns 2 anos. Um homem chamado Harry Western. E houve muita onda pelos jornais e eu garanto que a senhora se lembra. Miss Marple concordou sem muito entusiasmo. Não tinha sido o seu tipo de crime. Fizeram muito barulho apenas porque as pessoas envolvidas eram todas muito ricas. E ao que parece, esse Harry Western tinha atirado no conde de Ferrari, que era amante de sua mulher, e arranjado um álibi muito bom, porque ele pagou muito bem por ele. Parece que todos estavam bêbados e ainda tinha uma boa quantidade de viciados em drogas. Realmente não eram pessoas interessantes, pensou Miss Marple, se bem que bastante espetaculares e sedutoras de se olhar.
mas em definitivo não eram o seu gênero. E se me perguntasse, eu diria que não foi o único crime que houve naquele tempo. Ele abanou a cabeça e piscou um olho. Eu tinha as minhas suspeitas. Ah, bem. Miss Marple deixou cair o seu novelo de lã e o Major se abaixou para apanhá-lo. Então, e falando sobre crimes, ele continuou. Uma vez eu me deparei com um caso muito curioso. Se bem que não fosse pessoalmente... Jane Marple sorriu para ele para encorajá-lo. Bom, havia um grupo de amigos batendo um papo no clube um dia. A senhora sabe como é. E um camarada começou a contar uma história. Ele era médico. Foi um de seus casos. Um rapaz que tinha vindo acordá-lo no meio da noite. A sua esposa tinha se enforcado. E eles não tinham telefone. Então, depois que o camarada cortou a corda e fez tudo o que pôde, saiu com o carro em busca de um médico. Bom, ela não morreu, mas ela estava muito mal. E de qualquer forma, ela conseguiu se recuperar. O rapaz parecia muito dedicado a ela. Chorava como uma criança. Só que ele reparou que ela ficava estranha de tempos em tempos. Tinha crises de depressão e tudo mais. Bem, e ficou por isso mesmo. Tudo parecia correto. Mas só que quase um mês depois a mulher tomou uma dose exagerada de pílulas para dormir e morreu. Ai, um caso triste. O Major Palgrave fez uma pausa e abanou a cabeça diversas vezes. E como havia certamente mais alguma coisa, Miss Marple não disse nada e só esperou. E ficou nisso, a senhora pode dizer. Nada mais. Uma mulher neurótica, nada fora do comum. Mas só que um ano depois, este camarada que era médico, trocando anotações com outro colega, escutou uma história. Era sobre uma mulher que tinha tentado se afogar, só que o marido conseguiu salvá-la. Chamou um médico e conseguiram fazê-la voltar a si. E então, algumas semanas depois, ela se envenenou com gás. Bem, era uma certa coincidência, não era? A mesma história. E o meu amigo disse: eu tive um caso parecido com este. O nome do homem era Jones ou qualquer coisa parecida. Qual é que era o nome do homem do seu caso? Eu não me lembro bem, disse o outro médico. Robinson, eu acho. Mas Jones eu tenho certeza de que não era. Bem, e daí os dois continuaram conversando, mas achando que a coincidência era muito grande. Então o meu amigo tirou uma foto do bolso. Ele mostrou a foto ao seu colega e ele disse assim: o camarada era este. Eu estive na casa dele no dia para saber de uns detalhes e eu reparei numa magnífica espécie de hibiscos bem junto à porta da frente e que eu nunca tinha visto antes nesta região. E como a minha máquina estava no carro, eu a peguei e tirei a foto. E enquanto eu batia, o marido saiu pela porta da frente e eu o fotografei também. Eu não creio que ele tenha percebido. Eu lhe perguntei sobre os hibiscos, mas ele não soube me dizer o nome. Aí o segundo médico olhou para a fotografia e disse: está meio fora de foco, mas eu posso jurar que, de qualquer forma, eu tenho certeza, é o mesmo homem. Eu não sei se eles iniciaram uma busca, entende? Se iniciaram, não chegaram a conclusão alguma. Eu calculo que esse Sr. Jones ou Robson tenha apagado muito bem os seus rastros. Mas é uma história estranha, não é, Miss Marple? Eu não imaginava que coisas assim acontecessem. Sim, acontece, disse calmamente Miss Marple. Praticamente todos os dias. Vamos, são fantasias. Se um homem se apega a uma fórmula que funciona, ele não para mais, ele continua. E afoga as noivas na banheira, hein? Quase a mesma coisa, sim. E o médico até me deu a foto como uma curiosidade. O Major Palgrave começou a remexer em sua carteira estufada de coisas, murmurando consigo mesmo. Mas tem coisa demais aqui, não é? Eu não sei por que eu guardo tanta coisa. Miss Marple se pôs a imaginar que ela sabia por quê. Isto fazia parte do repertório do Major.
ilustravam as histórias que ele contava. A história que ele acabou de contar não tinha sido originalmente assim. Devia ter sido bastante modificada em suas repetidas versões. E o major continuava remexendo em suas coisas e resmungando. Mas eu tinha me esquecido completamente desta história. Era uma mulher muito bonita, ninguém iria suspeitar. Mas agora onde será que... Ah, isso me fez lembrar. Estas presas de elefante. Ah, isso aqui eu preciso lhe mostrar. Ele parou e tirou de dentro uma minúscula fotografia e olhou bem para ela. Gostaria de ver a foto de um assassino? Estava quase entregando a foto para ela, quando parou de repente. Parecendo mais do que nunca um sapo empalhado, o Major Palgrave pareceu concentrar o seu olhar fixamente sobre o seu ombro direito, de onde vinha o som de passos e vozes que se aproximavam. Bem, mas que diabos me leve, eu quero dizer. Ele enfiou tudo de volta dentro da carteira e a empurrou para o bolso. Seu rosto se tornou ainda mais vermelho do que era normalmente. Deu uma exclamação em voz alta e artificial. Bom, mas como eu ia dizendo, eu preciso lhe mostrar aquelas presas de elefantes. O maior elefante que eu já matei. Ah, olha aí! A sua voz tomou um tom forçado e falso. Mas olhe quem está aqui. O grande quarteto. Flora e fauna. E o que foi que vocês fizeram de bom hoje? Os passos que se aproximavam se materializaram em 4 dos hóspedes do hotel que Jane Marple já conhecia de vista. Eram 2 casais, e se bem que Miss Marple não soubesse os seus sobrenomes, conhecia o mais alto de todos, com o cabelo grisalho muito farto, que se chamava Greg. Sabia que a loura era sua mulher e era conhecida como Luck, e que o outro casal, com um homem moreno e magro e uma mulher muito bonita, mas estragada pela vida ao ar livre, eram Edward e Evelyn. Eram botânicos, ela tinha ouvido dizer, e se interessavam igualmente por pássaros. Oh, não fizemos nada de bom hoje, disse Greg. Pelo menos não fizemos nada do que queríamos. Não sei se você já conhece Miss Marple, Coronel e Sra. Hillingdon e Greg e Lucy Dyson. Eles a cumprimentaram alegremente. E Luck disse em voz alta que ela morreria se não bebesse alguma coisa imediatamente. Greg chamou Tim Kendall, que estava sentado um pouco mais adiante com sua esposa, estudando atentamente o livro de contas. Oi, Tim! Nós queremos umas bebidas. Ele se virou para os outros. Planters Punch? Todos concordaram. A senhora também, Miss Marple? Jane Marple agradeceu, mas ela preferia uma limonada gelada. Pois então será uma limonada, disse Tim Kendall. E 5 Planters Punches. Vai nos acompanhar, Tim? Ah, bem que eu gostaria, mas eu tenho que pôr em ordem esses livros da contabilidade. Por que eu não posso deixar Molly cuidar de tudo sozinha? Ah, e por falar nisso, hoje à noite nós temos orquestra. Ótimo, disse Luck. Ai, diabos. Ela se encolheu. Estou cheia de espinhos. Ai! Edward me empurrou de propósito para cima de um espinheiro. Aquelas flores rosadas eram maravilhosas, disse Hillingdon. E os espinhos eram maravilhosamente grandes. Bruto sádico que você é, hein, Edward? É diferente de mim, disse Greg fazendo uma careta. Sempre cheio de carinho para a mulher amada. Evelyn Hillingdon se sentou ao lado de Miss Marple e começou a conversar agradavelmente com ela. Jane Marple deixou o tricô sobre os joelhos. Com lentidão e alguma dificuldade devido ao reumatismo no seu pescoço, ela virou a cabeça olhando por cima do ombro direito para poder olhar para trás. E a uma curta distância ficava o bangalô grande, ocupado pelo rico Sr. Raphael. Mas a cabana não demonstrava nenhum sinal de vida. Respondeu adequadamente às perguntas de Evelyn. Realmente, como as pessoas eram gentis com ela. Mas os seus olhos examinavam pensativamente os rostos dos 2 homens. Edward Hillingdon parecia bastante simpático, sossegado, mas bastante atraente. E Greg era grandalhão agitado, com um ar satisfeito.
Ele e Luke eram canadenses ou americanos? Ela pensou. Olhou para o Major Palgrave, que continuava fingindo uma cordialidade exagerada. Interessante. Capítulo 2. Miss Marple compara. A noitada estava muito alegre, no hotel da Palmeira Dourada. E ali, sentada em sua mesinha de canto, Miss Marple olhava em torno de maneira interessada. A sala de jantar era um salão aberto de 3 lados, que dava para o ar morno e perfumado das Índias Ocidentais. E em cada mesa havia pequenas lâmpadas suavemente coloridas. A maioria das mulheres estava com vestidos longos e leves estampados de algodão, que deixavam à mostra os braços e os ombros bronzeados. E a própria Miss Marple tinha sido obrigada pela mulher de seu sobrinho, Joan, da maneira mais gentil possível, a aceitar um pequeno cheque. Sabe, tia Jane, lá vai fazer muito calor e eu acredito que a senhora não deva ter roupas, muito leves. Jane Marple lhe agradeceu e aceitou o cheque. Ela fazia parte do tempo em que os velhos sustentavam e financiavam os mais jovens, mas também os de meia idade cuidavam dos mais velhos. Entretanto, ela não conseguia se forçar a comprar roupas leves. Na sua idade, raramente ela se sentia bem se não estivesse bem agasalhada mesmo nos dias mais quentes. E a temperatura lá em Santo Honório não era realmente o que pudéssemos chamar de calor tropical. E nesta noite ela estava usando a melhor das tradições das senhoras provincianas da Inglaterra: renda cinzenta. Mas ela não era a única pessoa idosa presente. Havia representantes de todas as idades no salão. Velhos magnatas de indústria com suas esposas números 3 ou 4, casais de meia idade do norte da Inglaterra, uma família bem-humorada de Caracas com todas as suas crianças. Vários países da América do Sul estavam representados, e todos conversando muito animados em espanhol ou em português. Havia também 2 ministros da Igreja Anglicana britânicos até a raiz dos cabelos e um médico de um juiz aposentado. Havia até uma família de chineses. O serviço de jantar era feito quase que por mulheres somente. Mulheres pretas, altas, de porte orgulhoso, vestidas de um branco impecável. Mas também havia um experiente maître italiano e um especialista francês em vinhos. E o olhar atento de Tim Kendall sobre todos eles, fazendo uma paradinha aqui, outra ali, para trocar uma palavra social com os hóspedes em cada mesa. Sua mulher o secundava com habilidade. Era uma moça muito bonita, seus cabelos de um louro dourado e natural e a boca um pouco larga, que ria com facilidade. Raramente nós veríamos Molly Kendall mal-humorada. Seus criados trabalhavam para ela com entusiasmo, e ela se adaptava cuidadosamente para agradar os seus mais variados clientes. Com os homens mais velhos, ela ria e namoricava. Cumprimentava as mulheres mais jovens pelo bom gosto de seus vestidos. Oh, mas que vestido maravilhoso a senhora está usando hoje à noite, senhora Dyson. Estou com tanta inveja que sou capaz de roubá-lo. Mas ela também estava muito bem em seu próprio vestido. Ou pelo menos assim pensava Miss Marple. Branco e de corte reto, com um chale de seda verde claro bordado sobre os ombros. E Luck estava passando a mão pelo chale. Ah, que tom encantador! Eu gostaria de ter um igual. Mas você pode comprar na loja do hotel, disse Molly, e continuou o seu caminho. Ela não parou perto de Miss Marple. Senhoras idosas ficavam geralmente por conta de seu marido. Essas velhinhas gostam mais dos homens, ela costumava dizer. Tim Kendall chegou e se debruçou sobre Miss Marple. A senhora não quer nada de especial? Ele perguntou. Basta que me diga o que deseja, e eu farei imediatamente preparar para a senhora. A comida do hotel é do gênero semi-tropical. Eu acredito que não deve ser igual à de casa, não é?
Miss Marple sorriu e disse que este era um dos prazeres da viagem. Muito bem, então, mas se quisesse mesmo qualquer coisinha. De que tipo, por exemplo? Bom, Tim Kendall pareceu meio em dúvida. Pudim de pão e manteiga? Ele se aventurou. Miss Marple sorriu e disse que, no momento, ela estava passando muito bem sem pudim de pão e manteiga. Então pegou a colher e pôs-se a saborear com gosto o seu enorme sorvete de frutas. A orquestra começou a tocar. Orquestras de instrumentos de sopro eram uma das atrações principais da ilha. Para dizer a verdade, Miss Marple não achava muita graça nelas, porque faziam um barulho hediondo, desnecessariamente estridente. E o prazer que todos os outros pareciam sentir ao ouvi-las era inegável, sim. E Miss Marple, seguindo então o verdadeiro espírito da sua juventude, decidiu que ela precisava dar um jeito de aprender a gostar daquilo. E infelizmente ela não poderia pedir a Tim Kendall para que num passe de mágica apresentasse os suaves acordes do Danúbio Azul. As valsas eram tão mais bonitas. Que maneira de se jantar hoje em dia, se jogando para os lados e se contorcendo. Bom, mas os jovens deviam gostar disso. Seus pensamentos pararam de divagar. Pensando bem, ela calculou. Muito poucas dessas pessoas eram jovens. A dança, as luzes, a música da orquestra, mesmo a de uma orquestra de instrumentos de sopro, tudo isso era para a juventude. Mas onde é que estava a juventude? Estudando, ela imaginou, nas universidades ou trabalhando, com férias de 15 dias, uma vez por ano. Um lugar como este ficava longe demais e era muito caro. Esta vida alegre e despreocupada só servia para as pessoas de 30 ou 40 anos. Ou dos velhos que tentavam animar ou se fazer esquecer da vida com suas esposas. Só que parecia para ela, entretanto, um desperdício. Ai, ai. Miss Marple suspirou, pensando na juventude. Havia a Sra. Kendall, é claro. E ela não deveria ter mais do que 22 ou 23 anos, provavelmente. E parecia gostar do que fazia. Só que mesmo assim era um trabalho o que ela estava fazendo. Numa mesa próxima, o reverendo Prescott e sua irmã estavam sentados. Eles fizeram um sinal a Miss Marple para que os acompanhasse no café. E ela aceitou. A Sra. Prescott era uma mulher magra, de ar severo, e o reverendo era redondo de gordo, transpirando cordialidade. Quando chegou o café, eles afastaram um pouco as cadeiras da mesa. A Sra. Prescott abriu uma bolsa grande e tirou de dentro um jogo de toalhas de mesa horroroso que ela estava embaiando. E foi contando a Miss Marple tudo o que tinha feito durante o dia. Pela manhã, eles tinham visitado uma nova escola para moços. Depois do almoço e do descanso, foram passear em uma plantação de cana e tomaram chá em uma pensão com uns amigos que estavam hospedados lá. E como os Prescotts já estavam no hotel há mais tempo do que Miss Marple, eles sabiam da vida de todos os outros hóspedes. O Sr. Raphael era o mais velho de todos. Ele vinha todos os anos, fabulosamente rico. Era dono de uma imensa cadeia de supermercados no norte da Inglaterra. A mulher jovem que estava com ele era a sua secretária, Esther Walters, uma viúva. Mas muito direita, é claro. Nada de mal entre os dois. Imagine, ele tem quase 80 anos. Miss Marple aceitou a pureza das relações entre os dois com um aceno de cabeça compreensivo e o padre continuou. Uma moça muito simpática, a mãe dela, creio eu. Que é viúva também e mora em Chichester. Ah, sim, e o Sr. Raphael também trouxe um criado, ou melhor, ele é quase um enfermeiro diplomado e é massagista profissional, eu acho. O nome dele é Jackson. O pobre Sr. Raphael é praticamente um paralítico. Não, mas é tão triste, não é? Sobretudo com todo aquele dinheiro. Um mecenas alegre e generoso, disse o reverendo Prescott com um ar de aprovação.
e as pessoas começaram a formar grupinhos, alguns se aproximando da orquestra e outros se afastando. E o Major Paul Graves se reuniu ao quarteto Hillingdon Dyson. Ah, aqueles lá? Disse a senhorita Prescott, baixando a voz sem necessidade, porque a orquestra abafava tudo. É sim, eu ia lhe perguntar se os conhecia bem. Estiveram aqui o ano passado. Eles passam 3 meses por ano nas Antilhas, indo a diversas ilhas. Aquele homem alto e magro é o Coronel Hillingdon, e a mulher morena é a sua esposa. Eles são botânicos. E os outros 2 são o senhor e a senhora Gregory Dyson. São americanos. Parece que ele escreve sobre borboletas. Todos se interessam por pássaros. É tão agradável pessoas que têm passatempos ao ar livre, disse o reverendo Prescott cordialmente. Eu acho que eles não gostariam de ver você se referir ao que eles fazem como um passatempo, Jeremy, disse sua irmã. Eles têm artigos publicados no National Geographic Magazine e no Diário Real de Horticultura. Eles se levam muito a sério. Uma gargalhada muito alta veio da mesa para onde eles estavam olhando. E ela foi alto bastante para ser ouvida, apesar da orquestra. Gregory Dyson estava recostado em sua cadeira e dando socos na mesa, e o Major Palgrave esvaziava um copo e os outros aplaudiam. Dificilmente nós poderíamos classificá-los como pessoas que se levassem muito a sério. O Major Palgrave não deveria beber tanto assim? Disse a senhorita Prescott mordaz. Ele tem pressão alta. Uma nova rodada de coquetéis foi levada para outra mesa. É tão agradável ver pessoas assim tão unidas, disse Miss Marple. Quando eu fui apresentada a eles hoje pela manhã, eu nem sabia quem era casado com quem. Houve uma ligeira pausa. A senhora Prescott tossiu ligeiramente e disse: Bem, quanto a isso... Joan! Disse o reverendo num tom repreensível. Talvez seja melhor você não dizer mais nada. Realmente, Jeremy, eu não ia dizer mais nada. Imagine que até o ano passado, e eu não sei dizer por que razão e nem sei mesmo por quê, nós pensávamos que a senhora Dyson fosse a senhora Hillingdon, até que alguém nos disse que era o contrário. É estranho, não é? Como a gente tem impressões erradas às vezes, disse inocentemente Miss Marple. E os seus olhos se encontraram com os da senhorita Prescott por um instante. Um raio de compreensão feminina passou entre elas. Sabe, um homem com um pouco mais de sensibilidade do que o reverendo Prescott teria achado que ele ali estava sendo demais. Outro sinal se passou entre as 2 mulheres. Era como se tivessem dito claramente: olha, qualquer dia desses. O Sr. Dyson chama a mulher dele de Luck. Será que é o nome dela mesmo ou é um apelido? Perguntou Miss Marple. Eu não posso acreditar que seja o seu nome verdadeiro. Olha, e por coincidência perguntei a ele, disse o reverendo. Ele me disse que a chama de Luck porque ela sempre lhe trouxe boa sorte, que se a perdesse, perderia sua sorte. Eu até que achei simpático o apelido. Ele gosta muito de brincar, disse a senhorita Prescott. O padre olhou para a irmã com um olhar duvidoso. A orquestra aumentou o barulho e um grupo de pessoas foi para a pista dançar. Miss Marple e os outros viraram as cadeiras para ver os que dançavam. Sabe, ela gostava mais de dança do que de músicas. Gostava do arrastar de pés e dos meneios rítmicos do corpo. Parecia, ela pensou, muito verdadeiro. Tinha até um certo poder de compreensão. E nesta noite, pela primeira vez, ela começava a se sentir em casa neste novo ambiente. Até agora, ela fazia o que geralmente encontrava com tanta facilidade. Buscava pontos de semelhanças entre as pessoas que conhecia e as outras pessoas que já conhecia há mais tempo. E provavelmente o que lhe aconteceu foi que o colorido exótico e as roupas extravagantes a confundiram. Mas só que logo ela sentiu:
seria capaz de fazer comparações interessantes. Molly Kendall, por exemplo, era igual àquela mocinha simpática, mas de quem ela não conseguia se lembrar o nome, mas que era cobradora no ônibus que ia para o mercado, sempre ajudando e sempre dando o sinal de partida para o motorista depois que todos estivessem bem instalados. Tim Kendall era mais ou menos como o maître do restaurante Royal George, de Manchester, confiante e ao mesmo tempo com um ar preocupado. Ele tinha uma úlcera até se ela estava lembrada. Quanto ao Major Palgrave, ele era igualzinho ao General Leroy, ao Capitão Fleming, ao Almirante Wicklow e ao Comandante Richardson. Mas ela continuou com alguém mais interessante. Greg, por exemplo. Greg era difícil porque era americano. Um ar de Sir George Trollope, talvez sempre cheio de piadas nas reuniões das comissões de defesa civil, ou talvez com o Sr. Murdoch, o açougueiro. O Sr. Murdoch tinha uma péssima reputação, mas algumas pessoas diziam que eram apenas boatos de que ele próprio encorajava tais boatos. E Luck, então? Bom, esta era fácil. Mary Lynn das Três Coroas. Ela não conseguiu enquadrar Evelyn facilmente. É que a sua aparência servia para diversos papéis. Inglesas altas e magras que viviam ao ar livre tinha dúzias. Lady Caroline Wolfe, a primeira mulher de Peter Wolfe, aquela que tinha se suicidado. Ou quem sabe Leslie James, aquela mulher sossegada que nunca demonstrava o que estava sentindo e que do nada vendeu a casa e foi embora sem dizer a ninguém onde ia. O Coronel Hillingdon? Bom, nenhuma pista fresca neste aí. Ela precisaria conhecê-lo um pouco melhor. Um desses homens quietos e bem educados sabe que a gente nunca sabe o que eles estão pensando. Muitas vezes nos surpreendem. Ah, o Major Harper. Ela se lembrou. Aquele que uma vez tinha cortado calmamente a própria garganta. E nunca ninguém soube o porquê. Miss Marple pensava que talvez ela soubesse a razão, mas mesmo assim não tinha certeza. Seus olhos se desviaram para a mesa do Sr. Raphael. A principal coisa que sabia sobre ele era de que era incrivelmente rico. Ele vinha todos os anos às Antilhas. Era semi-paralítico e parecia um gavião encarquilhado. As roupas dançavam livremente no corpo enrugado. Ele poderia ter 70, 80 ou até mesmo 90 anos. Os olhos eram argutos e ele frequentemente era grosseiro. Mas raramente as pessoas se ofendiam, em parte porque ele era muito rico e em parte devido à sua irresistível personalidade, que hipnotizava todo mundo, fazendo com que eles sentissem que o Sr. Raphael tinha o direito de ser grosseiro se assim quisesse. E ao seu lado estava sentada a sua secretária, a Sra. Walters. Tinha os cabelos cor de milho e um rosto agradável. O Sr. Raphael frequentemente era muito grosseiro com ela, mas ao que parece ela não se incomodava com isso. Não era servil nem desatenta. Procedia como uma enfermeira bem treinada. Ai, provavelmente, pensou Miss Marple. Ela já foi enfermeira de hospital. Um rapaz moço, bem alto e bem apessoado, de paletó branco, chegou e ficou de pé ao lado da cadeira do Sr. Raphael. O velho olhou para ele, aqueceu com um aceno de cabeça, fez sinal para que se sentasse. O rapaz se sentou assim como lhe fora indicado. O Sr. Jackson, eu imagino, disse consigo mesma Miss Marple, o seu criado de quarto. E então se pôs a estudar o Sr. Jackson com atenção. Já no bar, Molly Kendall estava esticando as costas e tirando seus sapatos de saltos muito altos. Tim se uniu a ela vindo do terraço. Naquele momento eles se encontravam sozinhos naquele lugar. Está cansada, querida? Ele perguntou. Ai, só um pouquinho, é que os meus pés estão doendo um pouco esta noite. E não está sendo demais para você isso tudo? Eu sei que o trabalho é muito duro. Ele olhou para ela ansioso. Ela riu. Ai, Tim, não seja ridículo, eu adoro isso aqui. É maravilhoso.
O tipo de sonho que eu sempre sonhei se tornou realidade. Sim, eu sei que é uma beleza. Ai, mas se formos apenas hóspedes, porque dirigir o espetáculo, isso é trabalho. Bem, não se pode mesmo conseguir nada sem fazer força, não é? Ter empenho? Disse Molly Kendall sensatamente. Tim franziu a testa. E você acha que está dando certo? É um sucesso? Estamos fazendo as coisas direito? É claro que estamos. Você não acha que as pessoas estejam falando por aí? Ai, não é como no tempo do Sanderson? É lógico que alguém deve estar dizendo isso. Sempre dizem. Mas somente os cabeças duras, porque eu tenho certeza de que nós estamos nos saindo melhor do que eles. Nós temos mais charme. Você encanta as velhinhas e consegue convencer as desesperadas de 40 e 50 de que está ansioso para namorá-las. E já eu dou olhares para os velhinhos. Faço com que eles se sintam grandes conquistadores. Ou então banco a filhinha inocente que os mais sentimentais gostariam de ter tido. Ora, nós estamos enrolando eles maravilhosamente. Bom, mas enquanto você pensa assim, eu tenho um certo medo porque nós arriscamos tudo que nós tínhamos neste trabalho. Eu pedi demissão do meu emprego. E fez muito bem. Eu já lhe disse isso. Molly acrescentou rapidamente. Estava acabando com você. Ele riu e beijou a ponta do nariz dela. Eu te garanto que nós estamos fazendo sucesso. Ela continuou. Por que é que você está sempre preocupado? Eu fui feito desse jeito, eu acho. Sempre pensando, sempre imaginando que as coisas não vão dar certo. E que coisas? Nem eu sei, talvez, sei lá, alguém se afogue. Essa não. Essa é uma das praias mais seguras da ilha. E nós ainda temos aquele enorme sueco que vive sempre de guarda. Eu sou um tolo, disse Tim Kendall. Depois hesitou e disse: Você não teve mais nenhum daqueles sonhos? Teve? Ora, não, não. Foram mariscos demais, disse Molly e riu. Capítulo 3. Morte no hotel. Miss Marple pediu que lhe levassem café da manhã na cama, como de costume. O café continha uma xícara de chá, um ovo cozido e uma fatia de mamão. A fruta nativa desta ilha, pensou Miss Marple. A desconcertava. Sempre mamão. Se ela pudesse comer uma boa maçã. Mas as maçãs pareciam ser desconhecidas ali. E já no final de uma semana de permanência na ilha, Miss Marple tinha se habituado a refrear um instintivo impulso, o de perguntar pelo tempo. Era sempre idêntico. Era bom. Não se registravam mudanças notáveis. Mas as múltiplas variações meteorológicas no transcurso de uma só jornada dentro da Inglaterra. Ela murmurou para si. E ignorava se essas palavras constituíam uma entrevista, consequência de alguma leitura, ou se eram só invenção dela. Certamente também que aquela terra se via, em certas ocasiões, açoitada por furiosos furacões. Isso ela tinha ouvido contar. Mas só que Miss Marple não os relacionava com a palavra tempo, na ampla acepção do vocábulo. Ela os considerava mais bem por sua natureza um ato de Deus. Bom, ali chovia, e era uma chuva curta e violenta que só durava 5 minutos. Mas bastava para cessar tudo bruscamente. As coisas e as pessoas em sua totalidade ficavam ensopadas, para se secar outros 5 minutos mais tarde. A moça nativa sorriu dizendo: Bom dia, enquanto colocava a bandeja que estava trazendo sobre os joelhos de Miss Marple. Mas que
dentes tão bonitos e brancos os dela. A moça sempre sorridente dava a impressão de ser feliz. As jovens indígenas possuíam um suave e agradável caráter. Lástima que se sentissem tão pouco inclinadas ao matrimônio. E isto preocupava bastante ao padre Prescott. Havia muitos batismos, e esse fato supunha que era um consolo, mas só que não tinha nenhum casamento. Miss Marple tomou o seu café da manhã, aproveitando aquele momento para planejar o seu dia. O que ela faria durante aquele dia que começava? Pouco era o que tinha para decidir. Ela se levantaria sem pressas, com seus lentos movimentos, porque estava muito quente, e os seus dedos não eram mais tão ágeis quanto antigamente. Depois ela descansaria por uns 10 minutos aproximadamente, e após pegar suas agulhas e sua lã, ela se colocaria a andar um pouco em direção ao hotel. E ali veria onde ficaria mais bem acomodada. Do terraço dava uma ampla visão de extensão do mar. Optaria então por se aproximar da praia para se distrair, contemplando os banhistas e os meninos que estavam entretidos em seus jogos, será? Certamente iria se decidir pelo último. E pela tarde, depois do descanso, ela podia dar um passeio de carro. Na realidade, lhe dava o mesmo fazer uma ou outra coisa. Aquele seria um dia como outro dia qualquer, ela pensou. Não, só que não ia ser assim, entretanto. Miss Marple começou então a pôr em prática o seu cronograma. E enquanto ela estava indo bem devagar pelo atalho que conduzia ao hotel, se encontrou com Molly Kendall. E a jovem não estava sorrindo, o que era uma coisa estranha nela. O seu ar confuso era tão evidente que Miss Marple se apressou em lhe perguntar. Aconteceu algo errado, minha querida? Molly assentiu. Vacilou um pouco antes de responder. Bem, no final, você vai acabar se inteirando, igual a todo mundo. Se trata do Major Palgrave. Ele morreu. Que morreu? Sim, morreu esta noite. Oh, querida, eu sinto muito. Sim, é horrível ter uma morte aqui, sabe? Todos se sentem deprimidos. Certamente ele já era muito velho. Eu lhe vi ontem muito animado. Parecia se encontrar muito bem, disse Miss Marple, só que um pouco chateada com essa afirmação de que todas as pessoas de idade avançada estavam expostas a morrer a qualquer momento. E a julgar pelo seu aspecto exterior, parecia que desfrutava de uma saúde excelente. Ela adicionou. Ele tinha a pressão muito alta, disse Molly. Bom, mas certamente que estas coisas que se tomam hoje em dia, umas pílulas especiais, conforme cada um, eu acredito. A ciência produz maravilhas atualmente. Ah, sim, é possível. Só que não obstante, quando se esquece de tomar ou quando se toma muitas, é algo semelhante, a senhora sabe, ao que pode ocorrer com a insulina, por exemplo. Miss Marple não acreditava que a diabetes e a pressão alta tivessem tantos pontos em comum como supunha Molly. E o que foi que o doutor disse? Ah, sim, o Dr. Graham. Ele está praticamente aposentado agora e vive no hotel. Deu uma olhada no cadáver. E ainda bem que se apresentaram aqui as autoridades da localidade, tendo sido dado o atestado de óbito, mas tudo correu normalmente, sabe? A pessoa que sofre de pressão alta se acha exposta sempre a um sério percalço, especialmente se abusar do álcool. O Major Palgrave era muito despreocupado nesse sentido. Recorde da conduta dele ontem à noite, por exemplo. Sim, eu já tinha me dado conta, respondeu Miss Marple. Provavelmente ele se esqueceu de tomar suas pílulas. Que má sorte. Claro que nascemos para morrer, não é? Naturalmente, isso vem a ser uma fonte de inquietações para o Tim e para mim.
Não vai faltar gente que se encarregue de dizer por aí que a comida do hotel não estava em bom estado ou coisa parecida. Bom, e terá que pensar que os sintomas de envenenamento por ingestão de mantimentos em más condições não guardam a menor relação com os referentes à hipertensão sanguínea, não é? É, isso é certo, mas também é verdade que as pessoas por aí têm a língua muito solta. E se alguém chega à conclusão de que a nossa comida não é como deve ser e sai por aí informando as suas amizades? A verdade é que eu não vejo aqui graves motivos de preocupação nesse sentido, declarou Miss Marple amavelmente. Como você disse, um homem de idade como o Major Palgrave, que deveria estar com mais de 60, ele se acha exposto a morrer por lei natural. A todo mundo tem de lhe parecer que isto é uma ocorrência completamente normal. Claro, é de se lamentar, sim, mas também terá que contar com ele. Ai, se não tivesse sido uma coisa tão repentina, murmurou Molly tão preocupada como no princípio. Sim. Tremendamente inesperada e repentina, pensou Miss Marple, prosseguindo o seu interrompido passeio. Palgrave tinha estado na noite anterior rindo e falando sem parar com os Hillingdons e com os Dysons, e de muito bom humor durante o tempo inteiro. Pois é, os Hillingdons e os Dysons. Miss Marple estava caminhando agora mais lentamente ainda, até que finalmente ela parou. E em vez de se dirigir à praia, ela se instalou em um cantinho sombreado do terraço. Tirou da bolsa suas agulhas e seu novelo de lã, e em poucos segundos as agulhas tintilavam ritmicamente a toda velocidade, como se quisessem alcançar a velocidade com que produziam-se os pensamentos no cérebro de sua proprietária. Não, ela não gostava daquilo, porque vinha com excessiva oportunidade. Começou então a recapitular os acontecimentos do dia anterior. O Major Palgrave e suas histórias. Só que suas palavras tinham sido as de sempre, e por isso ela decidiu, no momento do diálogo, não escutar com atenção a história do seu acompanhante. Embora talvez tivesse valido mais a pena se ela tivesse prestado atenção. Vamos ver, Palgrave tinha falado do Quênia e também da Índia e da fronteira do Noroeste. E depois, mais para frente, por alguma razão que ela já não recordava, eles começaram a falar de crimes. Só que nem sequer naquele momento ela tinha escutado as palavras dele com verdadeiro interesse. E foi um caso célebre sobre o qual publicaram informações amplas nos jornais. E depois dele ter se abaixado para pegar do chão o novelo de lã de Miss Marple, o Major Palgrave tinha falado sobre a figura de um criminoso, que ele tinha uma fotografia em que o homem aparecia. Então Miss Marple fechou os olhos e tentou se recordar a trama da história que se referia a Palgrave. Bom, na verdade tinha sido um relato bem confuso. Alguém havia lhe dito tudo em um clube. Tinha falado de um médico que ouviu de um colega, e um deles tinha tirado uma foto instantânea de alguém que saía pela porta principal de uma casa. Alguém, certamente, que devia ser o assassino. Sim, era isso. E os diversos detalhes foram voltando para a sua memória. E ele ofereceu a fotografia para que ela pudesse olhar. Tinha tirado de sua carteira, estava começando a remexer o seu conteúdo sem parar de falar um momento. E logo, sempre falando, ele tinha levantado os olhos. E olhou para o... Não, ele não tinha olhado para ela, mas para algo que se achava em suas costas, atrás do seu ombro direito, precisamente. E então se calou de repente, e a sua face se tornou ainda mais vermelha. E depois começou rapidamente a guardar seus papéis, coisa que ele fez com as mãos ligeiramente trêmulas, falando sobre as suas aventuras pela África,
de quando ia para lá e depois das presas dos elefantes que ele comprava ou caçava. E uns segundos depois, os Hillingdon e os Dyson se uniram a eles. Foi então quando ela girou a cabeça lentamente sobre o ombro direito para olhar também na mesma direção, que ela não viu nada e nem ninguém. À esquerda, um pouco afastados na direção do hotel, ela divisou as figuras de Tim Kendall e sua esposa, e mais para trás um grupo familiar de venezuelanos. Mas só que o Major Palgrave não tinha olhado para lá. Miss Marple ficou refletindo nisso até a hora do almoço. E depois de almoçar decidiu não dar nenhum passeio de carro. Em vez disso, ela enviou um recado para o hotel, informando que não se encontrava muito bem e rogando ao Dr. Graham que tivesse a bondade de ir vê-la.